Olá, senhoras e senhores! Tudo bem com vocês? O meu nome é Kelvin, sejam bem-vindos a mais um Saga do Herói. E no Saga do Herói de hoje, iremos falar do herói que mais se destacou no cinema nesse ano, o Pantera Negra. O Pantera Negra foi criado pelos mestres Stan Lee e Jack Kirby, e ele teve a sua primeira aparição na revista do Quarteto Fantástico número 52, que saiu em junho de 1966. E para dar início ao Saga do Herói de hoje, vamos começar falando de T'Challa, o rei soberano de Wakanda. Wakanda pra sempre! Wakanda pra sempre! O T'Challa, além de ser rei soberano em Wakanda, também foi o primeiro herói negro a ter superpoderes no mundo dos quadrinhos. E uma coisa muito interessante é que nos anos 60 havia muitos movimentos sociais, e o T'Challa acabou sendo associado com o movimento dos Panteras Negras, que era um movimento que lutava pelos direitos dos negros a ter porte de arma, e por causa desse movimento acabou havendo muitas mortes, tanto de manifestantes quanto de policiais. E por causa disso, Jack Kirby e Stan Lee acabaram mudando o nome do Pantera Negra para Leopardo Negro, para que assim ele não fosse associado com esse tipo de movimento social que estava tendo naquela época. Tanto o personagem quanto a organização surgem na década de 1960, um período de grandes mudanças na sociedade dos Estados Unidos. Após a abolição da escravidão e o fim da Guerra Civil em 1865, os Estados Unidos passaram por um breve período de integração política da população negra que vai durar até 1877. Só que com o passar do tempo, Stan Lee acabou se tocando que o T'Challa não tinha nada a ver com o movimento dos Panteras Negras, tanto na história quanto no seu tipo de pensamento. E por isso eles acabaram voltando com o nome Pantera Negra, o que acabou sendo muito bom, porque eles estavam pensando em chamar o Pantera Negra de Tigre de Carvão. Sério, Tigre de Carvão? E na sua primeira aparição, T'Challa acaba convidando o Quarteto Fantástico para conhecer o Wakanda. E assim que o Quarteto Fantástico chegou em Wakanda, eles acabaram percebendo que o Wakanda não era apenas uma tribo no meio da África, mas sim um país super desenvolvido com tecnologia séculos à frente dos demais países. E claro que, como manda a regra, sempre que um herói encontra outro, eles têm que lutar quase até a morte. What the fuck? O que acontece é que T'Challa queria confirmar se o Quarteto Fantástico era digno da sua confiança. E após os ânimos se acalmarem, o T'Challa conta toda a origem de Wakanda e também conta a origem dos seus poderes. Senta que lá vem a história. E tudo começou séculos atrás, com a queda de um meteoro no coração da África. E esse meteoro não era apenas uma rocha vinda do espaço. Esse meteoro era totalmente feito de vibrânio, que é um dos materiais mais raros no planeta Terra, que também é o mesmo material usado no escudo do Capitão América. E uma das coisas mais incríveis desse metal é que ele não é um condutor como os demais, mas sim um isolante, capaz de absorver ondas de choque, radiação e também possui a capacidade de absorver grandes ondas de impacto. Ou seja, esse é um dos motivos fundamentais para o Capitão América nunca largar o escudo dele, não importa qual seja a situação. Quer que eu largue o martelo? Eita porra do caralho! Agora fodeu, filha da puta! E o meteoro feito de vibrânio acabou caindo onde hoje conhecemos como Wakanda. E acreditem, o bicho era extremamente grande, do tamanho de uma montanha. E as tribos que ali viviam acabaram acreditando que aquilo era um presente enviado pelos deuses. E eles acabaram tomando para si o dever de proteger aquele presente. Há milhares de anos, um meteorito feito de vibrânio, a substância mais forte do universo, atingiu o continente da África. Só que havia um grande porém. O meteoro recém-chegado do espaço ainda era radioativo. E essa radioatividade, além de mudar algumas plantas em volta dele,
também infectou alguns habitantes dessa tribo, e as pessoas infectadas acabavam se transformando em seres ruins, atacando pessoas da sua própria tribo sem remorso nenhum. E foi graças a esse incidente que foi criado o primeiro Pantera Negra, um descendente muito antigo de T'Challa, que se chamava Bashenga. Até que um xamã guerreiro recebeu uma visão da deusa Pantera Bast, que o levou direto até a erva coração. Uma planta que concedeu a ele força, velocidade e instintos sobre-humanos. O guerreiro se tornou rei e o primeiro Pantera Negra, o protetor de Wakanda. E desde então, o Pantera Negra tem sido defensor e protetor de Wakanda. E o manto do Pantera Negra tem sido passado de geração em geração, até chegar hoje no rei atual de Wakanda, o T'Challa. E sempre que um rei novo sobe ao trono, ele acaba ingerindo um chá feito com a erva coração, que lhe concede os poderes do Pantera Negra. E essa erva coração acabou sendo criada pela radiação do meteoro de Vibranium que caiu séculos atrás, fazendo assim mudar sua estrutura biológica. E essa erva só pode ser ingerida por pessoas de sangue real de Wakanda. Para as demais pessoas, essa erva é extremamente venenosa. E a erva coração tem basicamente os mesmos efeitos que o soro do super soldado do Capitão América. Ou seja, o rei de Wakanda possui super força, velocidade, agilidade sobre-humana e diferente do soro do super soldado, o Pantera Negra também tem os seus sentidos ampliados inúmeras vezes, fazendo ele ter uma audição e um olfato extremamente apurado, além também de conseguir fazer ele enxergar nas áreas ultravioletas e também através do infravermelho do espectro eletromagnético. Caraca, falei difícil agora! Além desse pacote incrível de poderes, o Pantera Negra também recebe toda a experiência de vida dos Panteras Negras anteriores a ele. Só para vocês conhecerem um pouco mais sobre a história de Wakanda, o rei T'Chaka, que era pai de T'Challa, resolveu esconder o Wakanda do mundo. E tudo porque ele temia que se as outras nações conhecessem o poder do Vibranium, eles teriam que entrar em guerra para proteger o seu tesouro. E foi pensando assim que o rei T'Chaka, além de esconder o Wakanda do mundo, também começou a vender pequenas porções de Vibranium para cientistas do mundo inteiro. Só para vocês terem uma certa noção, o grama do Vibranium está avaliado em mais ou menos $10.000 dentro do universo Marvel. Eu sou rica! E com esse dinheiro, o rei T'Chaka acabou investindo nos alunos mais brilhantes de Wakanda, mandando eles para as melhores escolas e faculdades do mundo inteiro, para que assim, quando eles voltassem, eles usassem tudo que aprenderam lá fora para melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram em Wakanda. E foi assim que o rei T'Chaka acabou provando o que todo mundo já sabe na teoria, que a única saída para o desenvolvimento de um país é através de uma política que favoreça o conhecimento e o aprendizado, porque como todo mundo já sabe, conhecimento é poder sim. Só que nesse meio tempo que as crianças estavam estudando fora do país, um físico chamado Ulysses Klaue acabou invadindo Wakanda e matando o rei T'Chaka. E T'Challa, mesmo sendo uma criança, ainda assim conseguiu arrancar a mão de Ulysses Klaue, fazendo assim ele recuar na invasão que ele tinha planejado. E claro que com a morte do rei T'Chaka, o T'Challa acabou se tornando rei de Wakanda e também acabou se tornando o novo Pantera Negra. Agora lhes apresento Rei T'Challa, o Pantera Negra. E os alunos que foram mandados para fora do país para estudar acabaram retornando para Wakanda. E eles usaram tudo que aprenderam lá fora para transformar Wakanda em uma utopia tecnológica, tendo uma tecnologia séculos à frente dos demais países até hoje. E como Wakanda acabou se desenvolvendo sem a intromissão dos demais países, eles acabaram criando uma tecnologia extremamente avançada e inovadora, muito mais avançada do que a tecnologia de qualquer outro país. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Só que nem tudo é flores. Anos depois, o vilão Ulysses Klaue voltou a invadir Wakanda, com a intenção de roubar Vibranium para utilizá-lo na criação de matéria através de ondas sonoras. E dessa vez ele voltou para Wakanda com um braço sônico no lugar do braço que T'Challa havia arrancado quando era criança. Mas no fim da história, o Quarteto Fantástico e o Pantera Negra acabaram derrotando Ulysses Klaue. E como Ulysses não tinha para onde correr, ele acabou se jogando na sua própria máquina de criação de monstros através de ondas sonoras. E foi assim que Ulysses Klaue acabou se tornando no vilão que conhecemos hoje como Garra Sônica. E quase tudo isso que eu narrei para vocês acontece na primeira aparição do Pantera Negra, naquela revista do Quarteto Fantástico número 52.
Além de todas aquelas habilidades do Pantera Negra, ele também possui um uniforme inteiramente feito de vibranium, que possui um reforço extra nos joelhos e nos pés, que possibilita ele saltar de grandes alturas sem sofrer nenhum dano, ou apenas para fazer o famoso pouso de super-herói do Deadpool. Pouso de super-herói! E caso o traje ou os poderes do Pantera Negra não sejam o suficiente, o T'Challa possui guarda-costas extremamente habilidosas, mulheres escolhidas a dedo pelo próprio rei que foram treinadas na arte da guerra, que são conhecidas como Dora Milaje, que possuem um dialeto próprio que elas usam apenas com elas mesmas e com o próprio rei. E para finalizar eu vou deixar 3 materiais para vocês correrem atrás e conhecerem um pouco mais sobre o grande rei de Wakanda. Em primeiro lugar, eu vou deixar a primeira aparição do Pantera Negra, que foi na revista do Quarteto Fantástico número 52. E eu vou deixar essa revista porque além dela mostrar toda a origem de Wakanda, ela também conta a origem dos poderes do Pantera Negra. Fora que é muito bom ver o pau que o Ulysses Klaue tomou do T'Challa, porque ele merecia muito. Pô, mano, o cara matou o pai do T'Challa. Misericórdia, rei, perdão. Se ainda está respirando, é por misericórdia. Em segundo lugar, eu vou recomendar o filme do Pantera Negra, porque além dele ser um ótimo filme com a história muito bem amarrada, ele acaba trazendo um enredo totalmente voltado para a família real de Wakanda, e também acaba trazendo a disputa pelo trono entre o T'Challa e Killmonger, que é sem dúvida para mim um dos melhores vilões que tem tanto no universo cinematográfico da Marvel, quanto também no universo do Pantera Negra. Sério, o Killmonger é um dos melhores vilões que você vai conhecer na vida. Retirei a vida dos meus irmãos e irmãs bem aqui nesse continente. Toda essa morte só para executar você. Em terceiro lugar, eu vou deixar a revista Pantera Negra, Uma Nação Sobre Nossos Pés. Antes mesmo dessa revista ser publicada, ela já tinha a premissa de se tornar um dos materiais essenciais da totalmente diferente nova Marvel. E particularmente eu amei essa HQ. Ela não é apenas uma revista que o Pantera Negra aparece, mostra seus poderes e acaba com o vilão. Diferente dessas tais revistas, ela traz um enredo totalmente voltado para a política dentro de Wakanda, mostrando como funciona o governo de T'Challa, além também de mostrar as pessoas que são a favor e as pessoas que são contra o que o T'Challa está fazendo em Wakanda. Fora que além dela ter uma arte excepcional, ela também consegue trazer para o leitor a dificuldade que é ser um rei de Wakanda. E apesar dessa HQ ser um pouco cara, o que me ganhou foi uma coisa que está escrita no verso dela. Uma fala do T'Challa que diz o seguinte: o poder de um rei não reside no que ele faz, mas sim no que os seus súditos acreditam que ele pode fazer. Cara, sério, isso é muito foda, porque além dele trazer um enredo mais voltado pra política, que é uma coisa que não vemos muito nas revistas em quadrinhos hoje em dia, ela também traz um enredo extremamente rico em detalhes, tanto em Wakanda quanto na personalidade do Pantera Negra. Sério, ela é um dos melhores materiais que você vai ler do Pantera Negra. Então por hoje é só, galera. Obrigado por ter me assistido até aqui. Se possível, não esqueçam de escrever aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. E se possível também, não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso vai me ajudar muito mesmo. Então por hoje é só, que a força esteja sempre com vocês e nunca se esqueçam, Wakanda pra sempre!